7 tipos de pessoas que não podem ser salvas. Hoje, vamos falar sobre quais são os tipos de pessoas que não podem ser salvas, segundo a Bíblia. Vamos explorar o que as Escrituras dizem sobre salvação e quem pode ou não alcançá-la. Fique comigo até o final, pois este é um assunto que pode transformar sua visão sobre a fé cristã. Antes de começarmos a falar sobre os tipos de pessoas que não podem ser salvas, é importante entendermos o que a Bíblia ensina sobre salvação. A salvação, de acordo com a Bíblia, é a libertação do pecado e a promessa de vida eterna. Ela não é algo que se conquista por méritos pessoais, mas é dada pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Efésios 2, 8, 9, está escrito: "Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus." A salvação é um presente divino, e nossa parte é crer e aceitar essa graça. O primeiro tipo de pessoa que, segundo a Bíblia, não pode ser salvo é o incrédulo. Em João 3:18, vemos que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Isso significa que aqueles que não acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus, como o único caminho para a salvação, não poderão ser salvos. A incredulidade é um obstáculo direto para a salvação, pois a Bíblia deixa claro que a fé em Cristo é a chave para a vida eterna. O segundo grupo são os imaturos espiritualmente. São pessoas que receberam a mensagem de Cristo, mas não se esforçam para crescer na fé. Em Hebreus 5:12, Paulo critica aqueles que, embora já tivessem tempo de aprender, ainda precisavam de leite espiritual e não de alimento sólido. A salvação não é apenas uma decisão inicial, ela exige um crescimento contínuo e uma busca por maturidade em Cristo. Quem não se dedica a crescer espiritualmente corre o risco de permanecer estagnado, sem aproveitar o pleno potencial da fé. O terceiro tipo de pessoa que não pode ser salva é o pecador que não se arrepende. A Bíblia é clara sobre a necessidade do arrependimento para a salvação. Em Lucas 13:3, Jesus disse: "Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis." O arrependimento é uma mudança de mente e de coração, onde a pessoa reconhece o pecado, se arrepende sinceramente e se afasta dele. Sem arrependimento, não há perdão, e sem perdão, não há salvação. O quarto tipo de pessoa que não pode ser salva é o orgulhoso e autossuficiente. São aqueles que acreditam que podem alcançar a salvação por seus próprios méritos. A Bíblia diz em Tiago 4:6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho impede que a pessoa reconheça sua necessidade de Deus e da graça salvadora de Cristo. A salvação vem de Deus, e não por meio de nossas próprias obras ou conquistas. O quinto grupo de pessoas são os religiosos formalistas. São aqueles que seguem a religião apenas de forma externa, sem um verdadeiro compromisso com Deus. Em Mateus 15:8, Jesus diz: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim." A religião sem uma verdadeira transformação interior não leva à salvação. Deus não busca apenas atitudes externas, mas um coração genuíno que busque adorá-lo e seguir sua vontade. O sexto tipo de pessoa que não pode ser salvo é o manipulador espiritual. São aqueles que utilizam a fé para manipular os outros, buscando poder e riqueza em nome de Deus. A Bíblia condena fortemente essa atitude. Em 2 Pedro 2:3, lemos: "Com avareza farão mercadoria de vós, com palavras fingidas." Usar a fé para benefício próprio é uma distorção do verdadeiro Evangelho, e essa prática não é compatível com a salvação oferecida por Cristo. O sétimo e último tipo de pessoa que não pode ser salvo, segundo a Bíblia, é o não perdoador. Jesus nos ensina, em Mateus 6:14-15, que se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará, mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O perdão é fundamental para a salvação, pois ele reflete o perdão que Deus nos oferece por meio de Jesus. A falta de perdão bloqueia o perdão de Deus em nossas vidas e, portanto, impede a salvação. Agora que discutimos os 7 tipos de pessoas que não podem ser salvas, é importante lembrarmos que todos têm a chance de arrependimento. Mesmo aqueles que estão em qualquer um desses grupos podem, se arrependerem e aceitarem a graça de Deus, encontrar a salvação em Cristo. Como está escrito em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa,
como alguns a julgam demorada, mas é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se você sente que precisa se arrepender e se voltar para Deus, eu te convido agora a orar comigo. Diga: Senhor Jesus, eu creio em Ti como meu Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me guia para uma vida de verdade em Ti. Amém. Se você fez essa oração, ou se deseja saber mais sobre a salvação e o que a Bíblia diz, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que você ama. Vamos juntos crescer na fé. Deus abençoe você.